Boa tarde, eu vou apresentar, junto ao Douglas, o nosso trabalho de icterícia, o mapa, que é esse aqui. Eu vou começar falando o que é a icterícia. Enfim, a icterícia é a manifestação clínica de uma hiperbilirrubemia, que é o acúmulo da bilirrubina no corpo, que dá aquele aspecto amarelado. E o que é a bilirrubina? É o produto de um metabolismo das hemoglobinas, que é a proteína de transporte de oxigênio que fica dentro das hemácias. Acontece que quando as hemácias elas ficam velhas e são destruídas em um processo chamado hemólise, a hemoglobina que é liberada da hemácia é metabolizada pelos macrófagos em bilirrubina, principalmente do baço. Mas essa bilirrubina é apolar. Depois de formada, ela é encaminhada pela corrente sanguínea para o fígado, que vai solubilizar essa bilirrubina através da ligação com a molécula chamada ácido glicorônico, que já juntas com a bile é lançada à vesícula biliar e depois segue pela via chamada colédromo. Cai no duodeno e grande parte vai embora pelas fezes. Inclusive, nas fezes, ela é convertida em outros tipos de pigmentos que provocam a cor amarronzada das fezes. As causas comuns dessa icterícia são principalmente o aumento, né, da produção de bilirrubina, ou seja, hemólise, que é a condição que pode ocorrer na anemia falciforme, a eritropoiese ineficaz. Também é comum a diminuição da captação hepática, que é o transporte de bilirrubina, e nisso as drogas como rifampicina, ácido flavaspírico, probenecide, jejum e sepsias, e distúrbios da conjugação da bilirrubina, que é a atividade diminuída da enzima glicosilonil transferase, deficiência hereditária, deficiências adquiridas por uso de drogas ou doenças hepatocelulares, sepsis, obstrução biliar extrahepática, que é a obstrução mecânica das vias biliares extrahepáticas por cálculos renais, esteatoses, tumores, câncer das vias biliares, câncer na cabeça do pâncreas, obstrução por Ácaris errático, linfomas. E também podem ter causas de fatores múltiplos, como doenças hepatocelulares, que são comuns, como a cirrose, a hepatite, e há defeito em mais de uma fase do metabolismo da bilirrubina. Em geral, as funções de captação, conjugação e excreção estão mais prejudicadas. Vou falar agora sobre o metabolismo da bilirrubina. O metabolismo da bilirrubina pode ser subdividido em captação, armazenamento, conjugação e secreção hepática, na qual se encontram enzimas cujas atividades podem ser alteradas, causando processos patogênicos. As hemácias, elas são formadas na medula óssea e se destinam ao sistema circulatório. Elas circulam geralmente por 120 dias e são destruídas. No transcorrer desse período, seu sistema metabólico torna-se cada vez menos ativo. A sua membrana fica mais frágil e rompe durante sua passagem em lugares estreitos. Muitas hemácias se autodestroem no baço, onde os espaços entre as trabéculas estruturais na polpa vermelha, pelos quais devem passar a maioria das hemácias, mudam apenas 3 milímetros de largura em comparação com o diâmetro de 8 das hemácias. A ruptura das hemácias libera a hemoglobina, que é fagocitada de imediato pelos macrófagos em muitas partes do organismo, especialmente pelas células de Kupffer no fígado e pelos macrófagos no baço e na medula óssea. É captada pelo sistema retículo endotelial, sendo transformada a sua hemoglobina pela hemeoxigenase biliverdina, monóxido de carbono e ferro. A biliverdina redutase converte a biliverdina em bilirrubina livre, sendo gradualmente liberada dos macrófagos para o plasma. A taxa de conversão da biliverdina em bilirrubina livre é de 4 mg por quilo ao dia. Essa bilirrubina é lipossolúvel, como eu já disse, e apolar, podendo se ligar à albumina e sua fração livre atravessar a barreira hematoencefálica. A bilirrubina livre atravessa facilmente a barreira hematoencefálica, sendo potencialmente tóxica para o tecido nervoso. A afinidade da bilirrubina pelo tecido nervoso não conjugada, concomitante às concentrações elevadas no sangue em rincinacídeos, pode impregnar os gânglios da base, causando kernicterus. A bilirrubina sérica se liga fortemente à albumina plasmática, sendo transportada por todo o sangue e fluidos intersticiais.
Observamos também que a pequena fração da bilirrubina não ligada ao plasma pode aumentar a doença hemolítica grave ou quando as drogas ligadoras de proteínas deslocam a bilirrubina da albumina. A bilirrubina ligada às proteínas plasmáticas é denominada livre, a fim de distinguir-se da forma conjugada. A bilirrubina livre, quando chega ao fígado, é recolhida pelos hepatócitos por meio de sistemas proteicos transportadores de membrana, proteínas X e Y, num processo chamado captação. E a seguir é liberada da albumina plasmática e conjugada por ação de enzimas microsomais com 1 ou 2 moléculas de ácido glicurônico, formando um composto mais polar e hidrossolúvel, a bilirrubina conjugada. Parte dessa bilirrubina liberada nos hepatócitos podem ligar a uma proteína citoplasmática denominada ligandina, etapa posterior à conjugação que impede o efluxo dessa substância do hepatócito para o plasma. A bilirrubina conjugada é excretada através do polo biliar dos hepatócitos, que está em íntimo contato com os canalículos biliares, daí para os intestinos. A conjugação da bilirrubina ocorre majoritariamente no fígado, sendo também observada nas células dos túbulos renais e nos enterócitos. A bilirrubina conjugada é transportada como complexo lipídico micelar até o duodeno através do ducto biliar principal, sendo desconjugada e reduzida no colo com a ação das glicosinolases bacterianas, formando os urobilinogênios. Essas moléculas são excretadas nas fezes, em sua maioria, e pequena parte é reabsorvida através da mucosa intestinal e volta ao fígado pelo sistema porta, constituindo o ciclo enterohepático da bilirrubina. E cerca de 5% são excretadas na urina pelos rins. A ligação forte da bilirrubina não conjugada com a albumina plasmática e o estabelecimento de interações fracas com sais biliares em células mistas e vesículas lipídicas tornam-se sua excreção renal limitada, razão pela qual ela é eliminada, sobretudo, pelo fígado. Eu vou falar agora sobre as medidas de profilaxia da icterícia junto com a ascaridíase. A prevenção da ascaridíase é através dos hábitos higiênicos. Então, lavar bem os alimentos antes de consumi-los, preferir alimentos cozidos do que crus, lavar sempre as mãos, manter o local de preparação dos alimentos limpo, beber apenas água filtrada. Teve até um exemplo que a Dani deu na aula que eu achei bem interessante, que é ferver a água, se no local não tiver saneamento básico, e deixar ela ali fervida, pronta para beber. Não beber fervida, né, mas deixar ela fervida para beber depois. E manter a higiene pessoal em dia. Agora eu vou explicar como que a gente trata a icterícia na ascaridíase. O tratamento, ele depende do caso clínico do paciente, né? Mas ele consiste geralmente em antibióticos de largo espectro, anti-eumínticos, drenagem do abscesso, caso chegue a ter abscesso, e a remoção percutânea ou cirúrgica dos eumínticos. Boa tarde, eu sou o Douglas. Eu vou dar continuidade aí com a amiga Paola na apresentação do mapa mental e eu vou falar da parte de fisiopatologia relacionada, né, da icterícia na ascaridíase. A gente sabe que o abscesso hepático, devido à ascaridíase, ele é uma situação muito rara. Ele acontece em torno de 1% de todos os casos relatados. E a gente, de casos de ascaridíase, é pato biliar. A gente sabe que o verme, quando ele se instala no duodeno, ele invade o orifício ampular e vai induzir uma cólica biliar ou uma pancreatite aguda. E no ducto biliar comum, ele costuma bloquear o ducto cístico e causar distensão da vesícula e episódios de colicistite aguda. A obstrução pós-hepática, a icterícia não é causada por superprodução de bilirrubina ou por redução na conjugação, mas sim da obstrução do ducto biliar comum, que é a colestase extrahepática. Isso pode ser devido, por exemplo, à presença de um tumor hepático ou de cálculos biliares, que vai causar bloqueio nos ductos biliares e vai impedir a passagem da bilirrubina conjugada para o intestino. O paciente com icterícia obstrutiva,
ele vai apresentar dor gastrointestinal, vai apresentar náuseas, ele vai produzir fezes mais claras, com aspecto de argila, que é a hipocolia, e essa bilirrubina conjugada vai difundir também para o sangue, que vai ser a hiperbilirrubinemia. A bilirrubina conjugada, ela acaba sendo excretada na urina e que vai deixar essa urina com aspecto de cor mais tipo um chá, mais escurecida. E vai ser referido como bilirrubina urinária, devido à ausência de urobilogênio urinário. A icterícia hepatocelular ela é causada pela diminuição na conjugação da bilirrubina por redução na secreção de bilirrubina conjugada do fígado para a bile. Os dados ainda é muito pouco consistente em relação a essa icterícia obstrutiva, porque o que se fala é que tem um bloqueio no ducto biliar comum que vai diminuir a secreção da bile, contendo bilirrubina conjugada para o intestino. E isso é o que causa, né, as fezes com coloração pálida. A bilirrubina conjugada vai difundir para o sangue e vai causar a hiperbilirrubinemia conjugada. A icterícia pós-hepática ou obstrutiva, que também é conhecida como icterícia colestática, ela ocorre quando o fluxo da bile é obstruído entre o fígado e o intestino, com obstrução localizada em qualquer ponto entre a junção do ducto hepático direito ou esquerdo, ou em áreas em que há o ducto biliar, em áreas em que o ducto biliar drena para o intestino, dentro do intestino. Entre as causas desse tipo de icterícia, pode ter estenose do ducto biliar, cálculos biliares e tumores do ducto biliar. Em geral, os níveis de bilirrubina conjugada vai estar aumentado, as fezes com coloração cinza clara, em razão da ausência de bilirrubina na bile, e a urina é escura, porque vai ter concentrações séricas da fosfatase alcalina, que vai estar ligeiramente aumentada, e os níveis de aminotransferase vai estar um pouco elevado. Os níveis séricos de ácidos biliares geralmente estão aumentados nos pacientes com esse tipo de icterícia. E à medida que esses ácidos biliares vão acumular no sangue, o paciente começa a referir prurido, coceira, e a queixa de prurido procede da icterícia, comum em pacientes com a icterícia obstrutiva. Outro ponto importante é o diagnóstico laboratorial. Os testes de função hepática ele é usado muito para detectar e acompanhar as doenças hepáticas ou lesões hepáticas, né, que são atribuídas ao fígado. Ele geralmente é composto por 7 testes realizados, que ao mesmo tempo pode ser realizado com apenas uma amostra de sangue. A gente avalia a alanina aminotransferase, que é a ALT, que ela é controlada principalmente é uma enzima que é controlada principalmente no fígado, e é o melhor teste para detectar hepatite. A gente tem também a fosfatase alcalina, que ela está relacionada com os ductos biliares e que com frequência ela pode estar aumentada quando há obstrução desses ductos. A gente tem também a aspartato aminotransferase, que é uma enzima que é encontrada no fígado e particularmente no coração também e outros músculos do organismo. Tem também bilirrubina total e a direta, que é o teste para bilirrubina frequentemente usado em conjunto, né, as duas, para o indivíduo que apresenta a icterícia. A bilirrubina total ela vai medir a bilirrubina no sangue e a bilirrubina direta vai medir a forma que é conjugada, combinado com o composto no fígado. Outro ponto também que pode ser visto em laboratório é a albumina, que mede a principal proteína sintetizada pelo fígado e vai ver se está sendo sintetizado ou não em quantidade normal dessa proteína. E tem também o de proteínas total, que vai medir, além da albumina, todas as demais proteínas do sangue, incluindo anticorpos produzidos para auxiliar no combate à infecção. Outros testes também podem ser solicitados, que é o perfil hepático, que é muito usado, que é o glutamil, gama-glutamil transferase, que é o gama-GT, ou a desidrogenase lática, que é o DHL, e também o tempo de protrombina. A gente tem que solicitar esses exames quando houver sintomas que levam a suspeita de alguma doença hepática, como a icterícia, como o relato de urina escura ou de fezes clara, paciente reclamando de náusea, vômito, diarreia, perda de apetite, dor abdominal, alterações do peso, fadiga. Todos esses sinais e sintomas são característicos de pessoas que podem estar com algum cometimento hepático. Muitos pacientes com doença hepática inicial leve, ele vai apresentar pouco ou nenhum sintoma. Então, a descoberta com esses testes pode adiantar o processo de detecção
do diagnóstico, né, da suposta doença que ela pode vir a ter. Por isso, é importante fazer esses exames, caso tenha esses sinais e sintomas presentes. Então, foi isso nosso trabalho da icterícia nas caridíase. Espero que tenha sido esclarecido. E é isso, muito obrigada.